E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Proporcionalidade da prisão preventiva. Você sabe o que é isso? Você acha que a qualquer momento e a qualquer custo deve ser imposta a prisão preventiva, que é uma medida cautelar do processo penal a todo custo? Vamos ver o recente julgado do STJ, vamos entender melhor sobre o tema. STJ considera que a prisão preventiva não é proporcional em apreensão de 354 kg de maconha. Essa decisão foi tomada pela sexta turma do STJ, onde foi decidido que a prisão preventiva não é proporcional, mesmo diante da apreensão de 354 kg de maconha, tendo em vista que, no caso concreto, existem medidas outras suficientes a evitar a reiteração delitiva, considerando também o fato de que o paciente é primário e foi apontado como batedor para o indivíduo que efetivamente estava com o material entorpecente, como de o crime, apesar de grave, ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O relator desse julgado foi o ministro Sebastião Reis Júnior e tem por ementa o seguinte: habeas corpus, tráfico de drogas, prisão preventiva, desproporcionalidade da medida, substituição por cautelares diversas, adequação e suficiência, recomendação 62/2020 do CNJ. Abrindo um parênteses, a recomendação 62 de 2020 foi aquela emitida pelo Conselho Nacional de Justiça logo no início da pandemia, lá no ano passado, lá no ano de 2020. E embora tenha esse nome recomendação, ela é uma norma que deve ser cumprida pelos juízes de todo o Brasil. Embora tenha o nome de recomendação, recomendar, ela deveria ser uma regra e não uma mera recomendação. Porque ela estabelece, por exemplo, que um auto de prisão em flagrante não deve ser convertida a prisão em prisão preventiva se não há necessidade, se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo. Isso está lá na recomendação 62 de 2020 do CNJ. E que, infelizmente, os juízes não têm observado. Eu não vou dizer cumprido porque não é uma norma de cumprimento efetivo, não é uma ordem, mas é uma recomendação que deveria ser seguida e, infelizmente, e eu digo aqui pela experiência do Rio Grande do Sul, não tem sido cumprida. Parece que a qualquer momento, a todo custo e a qualquer preço, deseja-se, pela sanha punitiva, uma prisão preventiva. A decretação dessa medida cautelar tão extrema que segrega o indivíduo da liberdade. Continuando, na hipótese dos autos, a despeito das relevantes considerações realizadas pelo magistrado singular relacionadas à prática do crime, em especial a quantidade de droga apreendida, 354,8 quilogramas de maconha, existem medidas outras suficientes a evitar a reiteração delitiva, considerando tanto o fato de o paciente ser primário, e aí percebam que primariedade não quer dizer que a pessoa nunca tenha cometido um crime. Quer dizer que, tecnicamente, aquele indivíduo é primário. Passado o trânsito em julgado
daquela sentença penal condenatória, cumprida a pena, aí o indivíduo volta a ser primário. Então não quer dizer que nunca se cometeu um crime, mas que tecnicamente se é primário, pelo que a própria lei estabelece. E ter sido apontado como batedor para o indivíduo que efetivamente estava com material entorpecente, como de o crime ter sido também cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Conquanto os motivos invocados pelo juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, notadamente por se tratar de réu primário com residência fixa. Ora, parênteses novamente. Se o próprio ministro está apontando que ele é primário e possui residência fixa, por que os juízes de primeiro grau especificam nas suas enfadonhas decisões, quando de um APF, ou mesmo quando da negativa de uma liberdade provisória, por que os juízes fundamentam que residência fixa e emprego formal não são suficientes? Ora, é óbvio que isso por si mesmo não é suficiente, mas tem um contexto que deve ser analisado. O problema que nós enfrentamos aqui, pessoal, e aí eu sugiro que vocês vejam um vídeo que está aqui no canal, e também, se não quiserem um vídeo, o podcast lá do Descomplica Direito, onde eu converso com a professora Ana Carolina e nós debatemos sobre a prisão preventiva, sobre essa medida cautelar e como ela tem sido enfrentada atualmente no Brasil. Vejam lá o vídeo, essa longa conversa que tivemos da prática. E aí vocês perceberão que a prática é completamente diversa do que nós observamos na letra fria da lei. Se há o primado da presunção de inocência, porquanto estabelecido lá na Constituição Federal, inclusive como cláusula pétrea, por qual motivo os juízes ignoram isso? Por quê? Esse é um questionamento que deve ser feito e deve ser levado adiante. Porque também é uma das justificativas, é um dos fundamentos utilizados em qualquer despacho, sentença penal condenatória para o deferimento de uma representação pela prisão preventiva ou pela manutenção da prisão preventiva. É complicado, pessoal, é bastante complicado. Seguindo, não se pode olvidar que, com o advento da Lei 12.403 de 2011, a prisão cautelar passou a ser mais ainda a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, havendo que se verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. E ele cita precedentes. Além disso, a situação do paciente amolda-se às hipóteses indicadas na Resolução 62 de 2020 do CNJ, notadamente quanto à recomendação aos tribunais e aos magistrados, quanto à adoção das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Pessoal, hoje, por exemplo, quando um indivíduo aporta em uma casa prisional, ele fica ao menos 14 dias segregado dos demais apenados. E por quê? Porque é o período de visualização, de verificação se o vírus se manifestará ou não. Então, o preso, ele faz o exame, o teste do Covid, mesmo se ele não estiver infectado, ele fica esse período de isolamento.
Tá, Martinez, então após esse período de isolamento ele tem acesso aos familiares? Os familiares têm acesso? Não. Não tem acesso. Não tem acesso ao preso, e inclusive isso foi objeto de reclamação junto ao STF, porque, ora, se eu tenho uma série de medidas envolvendo medidas sanitárias, por que eu não posso observar essas medidas e garantir o direito do familiar, o direito do preso a ter contato com o seu familiar? Por quê? Que seja então uma sala parecida com o parlatório, que ao menos tem um vidro, tem algo que separa, mas pelo menos a pessoa vê o seu familiar e o seu familiar vê aquele que está preso. Por que não? Mas isso, pessoal, isso é a realidade que nós queríamos, mas não é a realidade que acontece. Não é. Aí, na continuidade ali da ementa, ordem concedida confirmando-se a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares consistentes em, que é mais comum ser decretado: a. Comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Artigo 319, inciso 1 do CPP. Embora eu concorde aqui com o ministro, evidentemente, com a devida vênia, essa é uma medida que hoje ela está impossibilitada de ser cumprida. E por quê? Porque os fóruns estão fechados. Como que o preso, que não está preso, mas como que o acusado, que o réu, que o indiciado, que o investigado comparecerá ao fórum mensalmente? Me digam, como? Se ele tem que ir lá presencialmente e não estão funcionando os fóruns. Ele pode fazer isso por e-mail. Será mesmo? Será? Então, embora nós estejamos aqui comemorando uma decisão importantíssima para o processo penal, é impossível que não se observe isso. É impossível. É necessário que nós façamos a digressão à realidade concreta, ao mundo concreto, e não ao mundo ideal que as normas nos permitem imaginar. Esse é o mundo concreto. B. Proibição de acesso ou frequência a lugares a serem identificados pelo magistrado singular relacionados com a prática criminosa. Artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Penal. Tá. E aí nós vemos que hoje, por exemplo, muitos lugares encontram-se fechados ou com um horário limitado. Ou seja, essa medida aqui, ela para esse período, ela é possível de ser cumprida. E olha, até mais. Por quê? Porque se tivéssemos, por exemplo, no período que agora há pouco sofremos de lockdown, ou seja, fechamento completo, essa medida por si só já estaria válida, já estaria vigorando, mesmo que fosse da vontade do indivíduo de comparecer àquele local e não poderia, porque o local está fechado, está interditado, enfim. 3, ou C. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização legal. 319, inciso 4 do Código de Processo Penal. E D. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, exceto se estiver trabalhando. E aí, essa medida aqui me parece a mais eficaz
e mais lógica de todas as outras. Dentre todas, essa é mais eficaz. Por quê? E mais lógica. Ora, recolhimento domiciliar, ok, período noturno e dias de folga, tranquilo, evidentemente, porque não é um playground, não é um parque de diversões. É óbvio que não. Exceto se estiver trabalhando, porque como é que eu vou impedir que a pessoa saia? Como é que eu vou possibilitar que ela tenha um emprego formal se eu aplico uma medida cautelar que a impede de sair de casa? Então esse recolhimento domiciliar, ele tem que ser no período em que a pessoa não esteja trabalhando. Por isso que diz, exceto se estiver trabalhando, e aí tudo certo, em harmonia com o mundo concreto. Porque, ao que parece também, pessoal, isso é uma crítica, eu sei, é uma crítica muito pesada, mas parece que nós estamos vivendo há muito tempo a era dos despachos padrão copia e cola. Não é só copia e cola, porque às vezes o copia e cola ainda é uma parte de uma coisa, uma parte de outra, e daí constrói-se um novo texto. Esse despacho padrão copia e cola é pior. É pior, porque ele pega o caso do A, que é sui generis, que é exatamente daquela forma, e aplica para o B, que também é sui generis, é daquela forma. Ou seja, não há uma fórmula matemática para a aplicação de determinada medida cautelar ou de uma sentença. Não há. Por isso que é inadmissível que existam decisões como essas. É inadmissível. Não só porque fere lá o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que é da fundamentação, porque não esqueçam que fundamentar não é meramente escrever, é explicar fundamentadamente o porquê aquilo é o mais lógico. Pessoal, tem situações em que nós verificamos na prática hoje, em razão da pandemia, que sequer na lavratura de algum auto de prisão em flagrante, a autoridade policial aporta a sua assinatura porque não está presente. Aí é um servidor, outro, que não está imbuído e não tem aquele poder legalmente para fazê-lo. Um escrivão, um inspetor, ele não tem, porque quem lavra um auto de prisão em flagrante é a autoridade policial. E a autoridade policial, nesse caso, entende-se delegado de polícia. Não é inspetor, não é escrivão. Imagine, então, no âmbito do judiciário. Despachos dos magistrados que não tem a ver com o caso concreto. É uma leitura extremamente dinâmica. Extremamente dinâmica, sem o cuidado necessário, porque nós estamos tratando aqui de vidas das pessoas, das vidas das pessoas. E tempo não se recupera, pessoal. O tempo de alguém preso não é recuperado. E a estigmatização provocada no preso também não é. Por mais que a pessoa, ao fim e ao cabo daquele processo, eventualmente seja considerada inocente, seja declarada inocente, a pecha do processo penal permanece. Então, uma decisão extremamente técnica da sexta turma do STJ, no âmbito do habeas corpus 612-243, oriundo lá do estado do Mato Grosso do Sul, sob relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, foi julgado em 27 de abril, agora de 2021, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 3/5/2021, ou seja, hoje, 3 de maio de 2021. Um detalhe muito importante: proporcionalidade da medida aplicada. Tenham em mente esse princípio e essa expressão, porque ela é extremamente útil e está em consonância não só com o texto constitucional, mas como também com a lógica da aplicação de medidas cautelares.
E quando eu digo medidas cautelares, eu não estou me referindo apenas à prisão preventiva, e sim daquelas também diversas à prisão. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, deixar o seu like, ativar o sino para as notificações de novos vídeos, nos acompanhar lá no Instagram, @descomplicadireito01, e nas plataformas de serviços de áudio e música. A exemplo do podcast Descomplica Direito lá no Spotify. Era isso por hoje, pessoal. Até mais e um abraço.